No centro da tela, abaixo, o símbolo do botão Play. Acima, um círculo com o ícone de notebook. No entorno, diferentes formas geométricas compõem um C, feito de diversos ícones de educação. Na sequência, Cefosp, Educação Corporativa. Em seguida, à direita da tela, a logomarca nas cores verde, azul e amarelo. Cefosp, Educação à Distância. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, competência 4. Modelo de governança, responsabilidades e obrigações definidas pelo Decreto 49.625/2020. Renato Barbosa Cirne. Descrição: ele é branco, cabelo curto, preto, veste blusa azul marinho escuro, manga longa, segura um passador de slides. Ao fundo da tela, parede branca. Bem, finalmente estamos chegando agora na competência 4. Né? Vimos que a lei, ela já, nas nossas aulas anteriores, a gente trata desde o aspecto da origem, dos conceitos, né? Já vimos a questão das hipóteses de tratamento e também dos direitos. E você deve ter visto na apostila mais aprofundadamente a questão das exigências de compartilhamento, os impactos no serviço público, a relação de transparência, a questão relacionada aos compartilhamentos. Então você consegue identificar que de fato esse assunto é um pouco complexo, né? Esse assunto irá de fato repercutir diretamente no nosso dia a dia de trabalho. Agora lembramos que a gente não precisa também ficar desesperado. É um movimento que a gente fala de movimento social. A gente pensa que a partir do trabalho, da compreensão, né, com o maior número de indivíduos sobre os nossos direitos, da repercussão do nosso trabalho, dos cuidados que a gente precisa ter em relação ao tratamento de dados pessoais no nosso ambiente de trabalho, tudo isso deve de fato mudar o patamar. E aí de fato a gente consegue ter esse resultado geral, né? Então a gente sabe que existem sanções, estão lá listado na competência 3, você viu no tópico, algumas situações de sanções aplicadas ao caso do serviço público, né? E algumas são aplicadas ao setor privado. Então, esse trabalho é bem desafiador. E não é por diferente, né? Não foi diferente a gente ter discutido isso dentro do estado de Pernambuco. No caso do estado de Pernambuco, nós montamos um grupo de trabalho para debater exatamente como é que a gente iria recepcionar essa lei, como é que a gente iria, digamos, orientar, estruturar os nossos órgãos e entidades à adequação da lei. Nós temos algumas condições peculiares, né? A gente tem estruturas peculiares, mas também a gente sabe que a gente vive num cenário, tá? Num cenário complexo, num cenário difícil, desafiador. Então nós editamos um decreto, né? O decreto 49.265 de 2020. Esse decreto é o decreto que institui a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais, que nada mais é que um conjunto de ações e normas e obrigações e responsabilidades a serem aplicadas na adequação à lei no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. Ou seja, nós criamos uma estrutura, uma política que vai servir de diretriz norteadora para o trabalho de cada órgão e entidade do estado de Pernambuco. Faça a ressalva aqui que eu não citei as empresas públicas, né, as estatais. As empresas públicas, elas estão, digamos assim, submetidas ao direito privado, mas a gente sabe também que as empresas que exercem em suas competências atividades públicas vão estar submetidas aos ditames que eu bem falei aí sobre a aplicação do serviço público. Então, a gente precisa fazer essa distinção, mas elas não estão consideradas dentro da nossa política estadual. Tá? Então a política estadual, como eu falei, dá essa estrutura, esse norte, que dá subsídio para que os órgãos e entidades considerem as suas peculiaridades, as suas estruturas de adequação, as suas prioridades de adequação. Essa própria política prevê que nós iremos criar um plano quadrienal, né? Um plano de 4 anos estabelecendo as prioridades estaduais. Essas prioridades visam exatamente que cada órgão e entidade tente buscar e correr atrás nesse processo de adequação e aculturamento. A gente sabe que não adianta o Estado falar do processo descentralizador e falar cada órgão, cada secretaria, entidade, vocês vão se resolver sozinhos. E a gente sabe que existe um conteúdo muito grande de sistemas que são compartilhados, estruturas que são compartilhadas, dados que são compartilhados. Então a gente sabe da necessidade que um trabalho sistêmico, coordenado, tem como resultado um fortalecimento geral
da gestão estadual. Então nós criamos esse plano quadrienal com essas prioridades e, obviamente, o plano também prevê essas prioridades niveladas a depender do volume, do conteúdo e das especificidades de cada órgão e entidade. Outro ponto importante do nosso decreto é que a gente criou essa política estadual, mas também exigiu que essa política e esse plano quadrienal sejam, digamos assim, balizadores de cada política interna, cada política local de órgão e entidade. Ou seja, cada órgão e entidade, como você viu lá nas obrigações de tratamento de dados pessoais pelo setor público, exige a necessidade de instituir sua política interna de governança, estabelecer como é que vão ser os procedimentos para adequar a lei. E a gente criou esse dispositivo no nosso decreto exigindo essa política local, exatamente estabelecendo isso, as diretrizes, as prioridades, os controles internos. Esses controles internos estão relacionados ao quê? Ao relacionamento com seus operadores, relacionados a, por exemplo, os riscos que estão identificados e os dados que são feitos da prioridade dentro desse órgão. Então a gente tem essa política local que vai estar estabelecendo as suas condições locais, que obviamente devem seguir ou devem considerar a nossa política estadual. Então essa estrutura toda de documentos são estruturas importantes de governança. Mas a gente sabe que para que tudo isso funcione, para que tudo isso seja considerado como estruturado, organizado, a gente precisa criar também um modelo de governança que produza essa coordenação. Então o próprio decreto aproveitou, na verdade, uma estrutura de governança que já existe no nosso sistema estadual de informática do governo, que está preocupado exatamente nesse processo de transformação digital, da governança de dados. E nesse sistema existem duas estruturas de governança muito importantes, que é o nosso Comitê Executivo de Governança Digital e o nosso Comitê Técnico de Governança Digital. Essas duas estruturas são balizadoras dentro do nosso processo de adequação e coordenação de todas as políticas locais. Então, lá no nosso decreto, a gente estabelece que o Comitê Executivo tem essa responsabilidade de avaliar o resultado como um todo, né? Avaliar como essas políticas estão sendo incorporadas nos órgãos, e o Comitê Técnico tem essa incumbência de monitorar, dar essas orientações técnicas, integrar, já que envolve várias secretarias participam desse comitê, então a gente pode discutir exatamente, às vezes, boas práticas, alguns critérios técnicos, algumas formas de integração entre vários órgãos e entidades do Estado. E aí, obviamente, essas são estruturas que são essencialmente deliberativas. Então a gente também precisa criar estruturas ou considerar estruturas que vão dar suporte, que vão fazer funcionar essa estrutura de governança. E aí, nesse caso, de um lado, pensando na questão de gestão de risco, da transparência, das condições de prestação de contas, nós definimos que a controladoria teria o papel importantíssimo de apoiar essas estruturas de governança e também orientar os órgãos e as entidades, coordenar a rede de encarregados do Estado de Pernambuco, fazer esse processo orientativo, produzir cursos como esse que a gente está fornecendo, criar manuais, criar modelos. Esse arcabouço, esse conteúdo, esses produtos vão ser, digamos assim, de grande valia para essas entidades, para esses órgãos, para se adequarem. A gente está facilitando esse processo. E também existe a incumbência da controladoria de fazer um processo de avaliação que agregue valor a essas políticas, que é o nosso trabalho de auditoria interna. No outro lado, a gente tem também uma importância muito grande técnica na relação de desenvolvimento de sistemas, da área de segurança da informação, que vocês viram, inclusive um dos princípios lá relacionado à prevenção e segurança, que é a nossa Agência de Tecnologia da Informação, do desenvolvimento seguro das aplicações, dos requisitos de hardware, de software, das orientações da segurança. Então, todos esses conteúdos e até das estruturas compartilhadas, a ATI tem um papel fundamental e ela tem um braço importantíssimo para impactar em todos os órgãos e entidades do Estado. E além dela, tem a nossa Procuradoria-Geral do Estado, que tem um papel fundamental de difundir modelos de instrumentos jurídicos, pacificar entendimentos jurídicos da lei, da interpretação da lei, no nosso caso prático, pensando em jurisprudência, inclusive nos respaldos para possíveis situações que impactem juridicamente
os nossos órgãos e entidades. Então, a gente tem essa estrutura de governança que vai dar um embasamento completo, imaginamos dessa forma, para dar o resultado. E esse resultado vai ser acompanhado de que forma? Sobre duas vertentes. Sobre a vertente de adequação da lei, da conformidade da lei, e também sobre a vertente de desempenho. Existe a necessidade de ter a prestação daqueles serviços que vocês viram lá, dos direitos que estão exigidos na competência 3, da tempestividade, da qualidade das respostas, da quantidade de reclamações. Isso tudo a gente também vai estar dentro dessa estrutura levando para os comitês, o comitê técnico monitorar e o comitê executivo deliberar. Esse processo todo já é um modelo de governança. E uma das peculiaridades que nós definimos para o nosso caso foi tentar estabelecer aos nossos encarregados, né, os encarregados que estão submetidos à Polícia Estadual, algumas obrigações específicas. Obrigações essas espelhadas, inclusive, no modelo europeu. Porque nós entendemos que os nossos encarregados precisam ter um certo nível de responsabilidade para que, de fato, essa mudança cultural aconteça. Nós entendemos que não só a parte de comunicação e ponte entre a autoridade titular e a parte orientativa, a gente precisa que o nosso encarregado seja quase como um gestor de projeto de adequação da sua organização, que ele seja um suporte técnico que promova recomendações, que tenha uma visão sistêmica. Então nós estabelecemos no nosso decreto que o encarregado precisa estar linkado diretamente ao dirigente máximo, para conseguir ter essa visão sistêmica, para diminuir a questão de conflitos de interesse. E também o nosso encarregado precisa ter algumas obrigações de avaliação das medidas, de inventariar as informações, de ter um diagnóstico da organização para propor métricas ou resultados. Então o encarregado ele tem esse papel mais estruturado de adequação à lei. Então, mas a gente também sabe que botando mais responsabilidade também vai exigir mais desse encarregado, né? Você deve ter conhecimento, se não conhece pode procurar, porque precisa ter o encarregado ter divulgado os dados, né, a informação no site do seu órgão ou entidade. Você pode saber que esse indivíduo dificilmente ele está desempenhando a atividade de forma exclusiva. A lei não trata da necessidade de dedicação exclusiva. E a depender do trabalho, de fato, vai ser um trabalho muito oneroso. Então nós estamos orientando, né, no caso da controladoria, temos orientado que os órgãos e entidades criem comitês, criem comissões, que tenham participantes, colaboradores e que se formem, considerem inclusive a que a gente chama de equipe de apoio. E nessas equipes de apoio, que são áreas de negócio importantíssimas que a gente vê relacionadas exatamente a esse processo de adequação. Vou citar aqui o caso do controle interno, né, que a gente tem a nossa rede de unidades de controle interno, nós temos os núcleos de tecnologia, né, os núcleos setoriais de tecnologia, nós temos as assessorias, né, que dão suporte técnico jurídico para a procuradoria, que estão relacionados aos jurídicos de cada órgão e entidade. A gente tem também as ouvidorias, né? Todas essas áreas, elas têm, direto ou indiretamente, um certo nível de responsabilidade para dar suporte ao encarregado. Então a gente tem feito essa orientação, que esses encarregados façam essas contribuições dessas áreas, e que as próprias políticas também estabeleçam algumas responsabilidades compartilhadas que agreguem essas áreas para, digamos assim, ter um melhor resultado. Isso é uma forma da gente agregar um maior nível de capacidade operativa dos encarregados e também tornar o processo mais multidisciplinar. A gente até elenca lá no nosso decreto e tem feito, e tem na apostila também, sobre a necessidade do perfil de conhecimento e conteúdos que são bem peculiares. Não é muito fácil de identificar um profissional que tem essa gama de áreas de conhecimento. Então a gente imagina que essas comissões e comitês produzam esses resultados e as equipes também produzam e dê suporte técnico para o resultado do trabalho. Essa é basicamente a nossa estrutura de governança, quer seja do modelo, da própria política local, estrutura, e também das nossas peculiaridades dos nossos encarregados. Assim, nós estamos fazendo um processo de evolução e maturação e esperamos, de fato, que a gestão pública promova os controles e se adeque à Lei Geral de Proteção de Dados. Qualquer dúvida, faça a sua solicitação.
tire suas dúvidas com a controladoria, estamos à disposição. Queria agradecer a vocês no término desse curso, dizer muito obrigado pela oportunidade e que vocês aproveitem o material e também façam algumas contribuições. Esse material vai evoluir, porque, como eu falei, tem muita coisa nova, muitos entendimentos novos, então nós precisamos sempre ter contribuições. Agradeço e obrigado por tudo. Até mais. À direita da tela, na parte inferior, logomarca Cefosp, Secretaria de Administração Cefosp. Autor, Renato Barbosa Cirne. Coordenação Pedagógica, Marilene Cordeiro Barbosa Borges. Coordenação da Educação à Distância, José Lopes Ferreira Júnior. Coordenação da Educação Corporativa, Priscila Viana Canto Matos. Diretoria do Cefosp, Ana Lúcia Mota Viana Cabral. Secretário Executivo, Adailton Feitosa Filho. Secretária, Marília Raquel Simões Lins. Secretaria de Educação, CEIP. Som e Imagem, Renato Barbosa Cirne. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Guilherme Cabral. Design Educacional, Deisiane Gomes Bazante. Ana Cristina Ieiga. Gestora de Educação à Distância, Renata Marques de Otero. Gerente-Geral de Educação Profissional, Jorge Bento Catunda. Secretária Executiva de Educação Integral e Profissional, Maria de Araújo Medeiros Souza. Secretário de Educação e Esportes, Marcelo Barros.